Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou chegando. Opa, estou chegando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, estamos com uma configuração nova, uma demanda nova. Eu não estou vendo vocês. Amém? Eu preciso literalmente da ajuda de vocês. Eu não estou vendo vocês. Porque eu não estou vendo vocês. Eu preciso. Aqui, ó. Vou acompanhar vocês por aqui. Tá? Vou acompanhar vocês por aqui. Porque eu não estou vendo vocês. Ó, tô vendo que a irmã Valéria chegou. Neuma, sejam todos bem-vindas. Tá? Vou acompanhar vocês por aqui. Dá um alô aí para eu ver quem tá chegando na live. Deixa eu corrigir a câmera, só um momento. Deixa eu corrigir a câmera aqui. Vamos lá. Eu tô acompanhando vocês por aqui, ó, pela... Ah, senhor. Cadeira barulhenta. Tô acompanhando vocês por aqui. Todos estão me vendo aí? Paz do Senhor Jesus. Que bom estar com vocês aqui. Mais um dia para a honra e para a glória do Senhor. Hoje nós vamos... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. O áudio eu acho que tá legal. Vocês estão me vendo, me ouvindo legal. Me dá o ok aí. Eu tô te vendo aqui. Bota a câmera, o celular de vocês de lado. Bom dia, dona Neuma, dona Valéria, paz do Senhor Jesus. Flaviana, Anderson, sejam todos muito bem-vindos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Quem chegou aí que eu não falei o nome, dá um alô, porque eu tô olhando vocês aqui, tá? Bom dia, Fernanda Silva, glória a Deus, dona Leila, é isso, vai dando alô, ó. Vou dar um coraçãozinho aí, ó. Eu tô na figura da ADM CPC, ouvindo bem, glória a Deus, glória a Deus. Por um momento, eu quero que vocês ouçam uma canção, nós vamos entrar na palavra, nós entraremos na palavra, amém? Mas eu quero que vocês ouçam uma canção antes. Cara, que essa canção aqui vai ser a nossa canção, cara. Me diz se vocês estão ouvindo, conseguem ouvir a música. Me diz aí em nome de Jesus. Bota aí que daqui a pouco eu saio, vejo e coloco. Vê se vocês estão ouvindo. Aleluia. Vocês estão ouvindo legal essa música? Nós entraremos na palavra. Tá ouvindo sim? Glória a Deus. Vai ouvindo aí. Vai ouvindo. Eu já vou entrar na palavra. Aleluia. Vou botar aqui, ó, a lapela para vocês ouvirem melhor. Aleluia. Irmãos, eu já estou sentindo a presença do Pai. Algo novo começou, a nova estação chegou, ouço barulho. Aleluia, algo novo começou, a nova estação chegou. Pega isso aqui, pega esse refrão. Uma nova chave virou. Ouçam o barulho. Algo novo começou, a nova porta se abriu, ouço o barulho. A nova porta se abriu. Ouçam o barulho. Ouço o barulho. Ouço o barulho. Meu Deus. Ouço o barulho. Aleluia.
Dizendo profetiza sobre esse vale. Profetiza sobre esse vale. Eu já posso ver. Eu já posso ver, vejam com os olhos espirituais. Dizendo profetiza sobre esse vale. Eu já posso ver. Quem pode ver com os olhos espirituais? Quem pode contemplar? Quem pode contemplar esse tempo novo? Essa estação nova? Ouçam o barulho. Ei. Ei. Aleluia. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Enche o teu povo. Ouça o barulho. Ouçam tambores. Tambores. Aleluia. Tambores de um grande exército. Vocês conseguem ouvir? Vocês conseguem contemplar? Um grande exército que está se levantando. Meu Deus. Aleluia. Recebam, em nome de Jesus. Receba essa presença do Senhor na sua casa. Receba esse mover do Espírito Santo. Receba o espírito de Elias. Receba a ousadia de Elias. Receba a ousadia de Davi. Velocidade e constância. Será a marca dessa nova geração. Velocidade, constância e força serão a marca dessa nova geração, irmãos. Vamos. Clamem aí de onde vocês estão. Comece a falar com Deus. Comece a declarar palavras sobre a sua casa, a sua vida. Abra a sua boca. Rasgue esse céu aí, ó. Meu Deus. Ouçam, vocês conseguem ouvir esse barulho? Vocês conseguem contemplar pelos olhos espirituais o barulho dessa geração do avivamento, a geração do arrebatamento, a geração que vai experimentar aquilo que Elias experimentou, não veremos a morte. Aleluia. A geração que vai experimentar o que Enoque experimentou, não veremos e não conheceremos a morte. O Senhor Jesus, o teu Senhor, virá te buscar antes disso. Ei, velocidade, constância e força serão uma marca dessa geração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Fogo será uma marca dessa geração, Senhor. Fogo. Derrama do teu fogo sobre a tua casa, sobre a mente dos teus filhos, Senhor. Senhor, estabeleça a tua palavra no coração. Queima, Pai. Queima esse altar que está sendo formado, queima esse altar que foi restaurado, queima esse altar que tem sido colocado lenha nele, Senhor. Derrama fogo nesse altar. Ouve essa declaração. A nossa geração é a geração do arrebatamento. Ouçam. Só que o que precede o arrebatamento é avivamento. Então a nossa geração é a geração da velocidade. Eita, aleluia. Mas Vejam. a gente não vai só correr, não. A gente vai correr constantemente.
Eita, aleluia. Recarabaçubriace, quererebrecia, abrace, quererecia. Recebam essa música, esse louvor, esse hino, recebam essa declaração no espírito de vocês. Geração do fogo, velocidade e constância. Aleluia. Impureza no meio de nós. A santidade de Deus vai ser elevada. Santidade elevada. Consagração elevada dessa geração. A geração intensa. Consagração intensa. Ei, aleluia. Oh, aleluia. Os paralíticos vão andar, meu Deus. Acho que vocês ouviram aí, a mensagem chegou. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui. Irmãos, receba essa palavra, 1 Samuel capítulo 17, versículo 23. Voltaremos na palavra ousadia de Davi. Mais uma vez eu desejo a todos vocês um excelente dia, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o seu rosto, que levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém, irmãos? Vamos para a palavra. Eu estou acompanhando cada um de vocês aqui por esse celular aqui, tá? Hoje a gente está na configuração do YouTube. Estou sentado por conta da coluna. Fui no médico ontem, tomei uns remédios. Está melhorando, mas ainda está doendo um pouquinho, né? O movimento ainda está limitado, tá bom? Dá para sacudir a cabeça aqui. Não dá para se balançar e se mexer muito, tá bom? Vamos lá. Meu Deus, irmãos, hoje eu acordei muito animado. Ontem eu e minha filha estávamos arrumando essa configuração aqui, mudando algumas coisas. Ela até fez um stories aí, tava com a roupa de dormir. Eu falei, filha, faz um stories aí. Ela fez, glória a Deus. E eu quero começar, irmãos, antes de entrar na palavra, fazendo essa declaração sobre a sua vida e sobre a sua casa. Everton, que declaração é essa? Essa geração é a geração do avivamento, é a geração do arrebatamento. E essa geração ela vai ser marcada por velocidade, constância e fogo. Velocidade, constância, fogo e santidade. Aqueles que estiverem conectados, aqueles que estiverem entendendo o movimento que o Senhor vai fazer, eles serão uma geração de impacto, uma geração de constância, uma geração de força, uma geração de velocidade. E a santidade vai marcar essa geração. Amém, irmãos? Entro na palavra, versículo 23, 1 Samuel, ousadia de Davi. Capítulo 17, a ousadia de Davi. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Irmão, meu Deus. Davi ele foi levar alimento para os seus irmãos, para Joabe, o general do exército, e Davi ouve o que Golias fala. Davi é um jovem nesse momento aqui, entre 14 e 15 anos. Ele é ungido entre 13 e 15, então a gente subentende que aqui ele é dentro dessa idade, tá? Foi dentro desse período. Logo depois da unção dele, se levantou essa guerra e ele vai levar esse alimento para os seus irmãos. E olha o que diz, versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Irmãos, quem estava temendo não era qualquer homem, não. Os homens que estavam temendo eram homens de guerra. O rei Saul, o homem mais alto de Israel, o único homem que tinha armadura, o único homem que tinha uma lança. Israel, nessa época aqui, ele não era munido de muitas ferramentas. Então eu imagino que algumas pessoas tivessem espada, mas eles tinham foice na mão, eles tinham um pedaço de madeira. Era mais ou menos assim que eles iam para a guerra. Porque quem dominava a arte do ferro eram os filisteus. Então Israel ia para a guerra com a força do Senhor. A força de Israel não era a força do braço, porque eles não tinham estrutura, eles não tinham armamento, eles não tinham vestimentas para uma guerra daquela magnitude. E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser,
pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará isento de impostos a casa do seu pai em Israel. Olha isso, tinha um dote. Tinha algo que quem ganhasse aquela guerra ia receber da mão do rei. Então, falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E Davi, ele fala isso fazendo a primeira declaração no ambiente de guerra, irmãos. E lembrando que eu estou repetindo essa palavra de sexta-feira. Amém? Eu estou repetindo essa palavra de sexta-feira. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aleluia. Quem pode dar um aleluia por essa palavra? Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Eu quero já te pedir, envie essa live para o máximo de pessoas que você puder. Eu vou fazer isso aqui também. Sabe por quê, irmãos? Porque essa palavra aqui, eu entendo ela perfeitamente. É uma palavra profética. O Senhor quer falar conosco. Ele está falando conosco. Ele vai falar conosco, irmãos. E nós precisamos, irmãos, levantar essa geração, despertar um povo que tem entendido o chamado do Senhor para esse tempo. Um povo que tem entendido que Deus está falando com você nesse tempo. Aleluia. Glória a Deus. Então desperta. Aleluia. Desperta. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o Senhor dos Exércitos? Irmãos, eu já quero começar aplicando essa palavra na sua vida. Qual é a sua aliança com Deus? Qual o nível da sua aliança com Deus? Davi, um garoto de mais ou menos entre 13 e 15 anos, nesse período, ele foi ungido dentro desse período e essa guerra se levantou logo depois da unção de Davi. Ele tinha tanta consciência da aliança dele com Deus, que a primeira coisa que ele coloca em voga na batalha, sem estar na batalha, Davi, ele não faz parte daquela batalha, ele não é homem de guerra. Aliás, ele é até homem de guerra, a Bíblia diz isso, mas ele não faz parte do exército por conta da idade dele. Só podia ir ao exército quem tinha mais de 20 anos de idade naquela época em Israel. E Davi, ele olhando aquela situação, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Senhor dos Exércitos? Circuncisão é a aliança que os israelitas tinham com Deus. E essa aliança foi estabelecida lá em Abraão, que eles teriam que cortar a pele do prepúcio ao 7º dia de nascido. Os novos de casa, né, e quem fosse os maiores tinham que cortar de qualquer forma, para confirmar a sua aliança com Deus. Irmãos, Davi entra numa batalha profetizando. Aleluia. E eu já quero chamar a sua atenção para essa palavra, essa declaração. Quando você estiver em batalha, quando você estiver enfrentando, aleluia, uma demanda de dificuldade, uma luta se levantando na sua casa, na sua família, ou no ambiente em que você acaba de chegar, a primeira coisa que precisa ser lembrada ao Senhor, não porque Ele esquece, mas porque Ele precisa saber se você sabe quem você é a aliança que você tem com Ele. Irmão, mas para ter aliança com o Senhor, o altar precisa estar restaurado. Aleluia. A gente lembra de Elias, que foi falado aqui já. Esse espírito de Elias, que está também sobre o nosso tempo, esteve sobre João Batista, declarado por Jesus. Esse é um espírito, o espírito de Elias é um espírito de ousadia. É um espírito daqueles que não tem medo de afrontar o tempo, afrontar o pecado, afrontar a perversidade, afrontar a iniquidade. O espírito de Elias. E Elias, ele restaura aquele altar naquela batalha contra os 850 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 de Aserá. Ele restaura o altar e ele chama o povo. Sendo que ele chama o povo para uma aliança. Ele chama o povo, na verdade, para lembrar da aliança que eles tinham feito. Irmãos, isso é poderoso. Quando você entra numa batalha lembrando o Senhor, da aliança que Ele tem com você, daquilo que Ele fez na sua vida, daquilo que Ele tem feito na sua família, ele reconhece, o Senhor olha e fala, Ele sabe o que Ele está falando.
Ele sabe que ele tem vivido. O mundo espiritual reconhece isso. Porque como que um garoto pode chegar num campo de batalha com uma declaração dessa e tinham homens de guerra com medo? Por que Davi não tinha medo? Por que Davi tinha essa ousadia de fazer uma declaração dessa no campo de batalha? E Davi entra no embate ali com os seus irmãos. O irmão de Davi, o mais velho, Eliabe, ele questiona Davi. Irmãos, isso é normal. Tá tudo bem. Os nossos irmãos mais velhos, às vezes eles não vão entender o que está sobre a nossa vida. Às vezes eles vão questionar o seu movimento. Eu comecei com essa música que eu estou entendendo que essa música vai ser uma marca de muitas das coisas que a gente está fazendo junto aqui e vai fazer fora daqui. Porque essa música, ela representa uma marca dessa geração. Velocidade, constância, força, fogo e consagração. Velocidade, constância, força, fogo e consagração. Aqueles que puderem colocar isso aí para mim, escreve isso aí para mim, velocidade, constância, fogo e consagração. Porque muitos irmãos, dos nossos irmãos mais velhos, não vão entender por que a gente se move dessa maneira, por que a gente se move com essa velocidade, por que a gente se move da maneira que a gente se move. Porque nós fomos chamados, existe algo que queima no nosso ser. Existe algo, irmãos, que tem nos chamado por conta do tempo que nós estamos vivendo, o tempo do arrebatamento. E o tempo do arrebatamento é um tempo de velocidade. Se você observar no livro de Atos, no capítulo 2, você vai ver que depois de eles estarem unidos em oração, a primeira pregação de Pedro ele alcança 3.000 almas. É algo assim estarrecedor. Um homem que andou 3 anos com Jesus, tudo bem que eles andaram com Jesus, é outro nível. Viu milagres, mas eu preguei a última vez na minha igreja e eu falei algo, agora é com a gente. E o que eu falei que agora é com a gente? Agora o Espírito do Senhor está sobre nós, irmãos, e Ele nos ungiu, irmãos. Irmãos, chegou o tempo do posicionamento desses jovens. E quando eu digo jovens, eu não estou dizendo para você que talvez seja mais velho, que você não faz parte disso, pelo contrário. Eu estou dizendo que você, que vive nesse tempo, foi chamado nesse tempo, o Senhor tem confiado nas suas mãos uma promessa, e o nome dessa promessa é arrebatamento. Então, os céus eles vão se abrir a partir do movimento da terra, aleluia. Os céus eles vão se rasgar a partir do movimento daqueles que reconhecem o que Deus tem feito na sua vida, que sabem aquilo que está sobre a sua vida, que identificam o espírito pelo qual serve-se, irmãos. Nós não servimos um espírito, irmãos, de morte, nós servimos um espírito de vida. Como diz em 1 Timóteo, o espírito de ousadia, de amor. Irmãos, então eu quero declarar isso sobre a sua vida. Esse espírito que deu essa ousadia para Davi vai fazer com que a gente se desvie, irmãos, daqueles irmãos que não entendem, que talvez queiram afrontar, queiram falar A, queiram falar B. A gente vai estar focado na missão, a gente vai estar focado no propósito, a gente vai estar focado nessa luta porque fomos chamados para vencer. Aleluia. Fomos chamados, irmãos, para um tempo de identificação do que está acontecendo no mundo espiritual e posicionamento para avançar. Aleluia. Então eu vou pular essa parte aqui. Davi, então, ele decide falar com o rei. Os homens dizem, se tem um garoto aqui posicionado, querendo lutar, ninguém aqui tem coragem de fazer isso? Vamos levar esse garoto ao rei. Lê lá, olha o versículo 32, que a palavra diz. Versículo 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o seu coração, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra esses filisteus não poderás ir pela peleja com ele, pois tu ainda é moço. Tá vendo? Davi é moço ainda, Davi não é homem de guerra. E ele, homem de guerra desde a sua mocidade, ou seja, ele é homem de guerra desde a tua idade, você ainda está chegando agora. Você está chegando agora, você não é de guerra. Você não entende essa guerra espiritual, sendo que ele não conhece a história de Davi. E aí olha o que Davi disse. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele. O feria e o livrava da sua boca.
E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da sua barba, o feria e o matava. Irmãos, olha que Davi, o foco dele era tirar a ovelha da boca do animal. A Bíblia está dizendo aqui, ele declarando que ele feria e tirava a ovelha. Se o leão e o urso metessem o pé, estava tranquilo, mas eles voltavam. Então Davi, ele ia, feria e depois matava. Davi fez isso 2 vezes. Davi fez isso com o leão e Davi fez isso com o urso. Ele diz no versículo 36, assim feria teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o Senhor dos exércitos, o Deus vivo. Afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi entendeu, com a idade que ele tinha, que o que ele viveu lá apacentando ovelha, no momento em que ninguém via, era uma preparação para o tempo onde Deus ia levantar ele. Davi entendeu que o que ele viveu em oculto com Deus, sem que ninguém soubesse, era um tempo de preparação, pega isso aqui, para o que Deus ia fazer com ele. E Davi entendeu isso com tanta velocidade, rapidez e nitidez, que Davi ele já declarou, meu rei, assim vai ser com esse filisteu. Porque para mim, ele é como um urso e como um leão. Para mim, nós somos as ovelhas da casa de Israel. O que Davi não percebeu naquele primeiro momento é que as ovelhas estavam sem pastor. Saul estava desviado. Saul estava com medo. E Davi, eu acredito, cheio do Espírito de Deus, se levantou em posicionamento para viver aquela realidade, para viver aquilo que o Senhor tinha declarado sobre sua vida. Então, irmãos, olha o que Davi disse. Olha o que Saul disse. Desculpa, Davi. Disse mais Davi, o Senhor, olha quem livrou Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu amo essa passagem da Bíblia. Davi tinha convicção do que estava sobre a vida dele. Davi já tinha sido ungido rei de Israel naquele momento. Já havia uma unção sobre a sua vida, porém ele não tinha assumido cargo, nem trono, nem nada. Mas o Espírito de Deus já estava sobre Davi. Davi já estava cheio da presença do Deus vivo. Então, irmãos, deixa eu movimentar essa cadeira aqui, porque eu não estou bem posicionado. Calma aí. Vai vendo aí. Eu vou me posicionando aqui, eu estou ajeitando as coisas. Tá? Vamos lá, vamos seguir. Então, irmãos, Davi ele entra nessa batalha declarando a palavra. Davi entra nessa batalha fazendo declarações. Saul abençoa Davi, Saul tenta dar a sua vestimenta para Davi, Davi não aceita essa vestimenta. Então Davi ele vai lá na beira do riacho, ele toma o seu cajado, ele toma 5 feixes do ribeiro, né? Eles são pedras feixos, são pedras específicas, são aquelas pedras mais lisas, sem ponta, mais arredondada, tá? E aí Davi vai para a guerra. Chegamos, hein? Chegamos no ponto da palavra, no ponto alto. Aleluia. Davi vai para a guerra, irmãos. E Davi, quando ele desce em guerra, olha o que acontece. Davi lança a mão do seu cajado, né? Ele pega do seu cajado que trazia, no seu alforje de pastor ele botou as pedras, lançou mão na sua funda e foi se chegando ao filisteu. Deixa eu te explicar um negócio. A funda na mão de Davi, o cajado na outra mão, subentende-se que Davi, quando ele foi para a guerra, ele já foi para a guerra ele já foi para essa guerra com a funda na mão, com uma pedra segurando já, e com o cajado na outra. Davi ele dominava a funda. Davi ele já vai para a guerra e ele vai olhando ali, se precisar ele vai começar a girar. Sendo que ainda tem um embate espiritual antes de começar a batalha. Versículo 42, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Ele não tinha cara de guerreiro, ele não tinha cara de um homem de guerra. Ele era um jovem,
ele tinha uma presença até agradável, bonita. E normalmente a gente acha que o homem de guerra tem aquela de cara de mal, né? Aquela cara de vai chegar e vai fazer algo. Nem sempre é assim. Vê se vai ver um homem pequenininho, homem de guerra. Vai ver uma varoazinha pequenininha do coque. Cuidado, é de guerra. A varoa velhinha, nem parece uma senhora, uma anciã. Cuidado, é de guerra. A varoa nova chegou ali, chegou agora. Cuidado, é de guerra. Não entra de qualquer jeito com quem é de guerra, com quem está acostumado com batalha espiritual, quem se consagra, quem busca ao Senhor. Irmãos, é de guerra. E onde eu sei, aonde eu sei que Davi era de guerra? Porque Davi vivia guerras em oculto. Davi lutava suas guerras sem ninguém ver. Aqueles que se posicionam em uma guerra onde ninguém está vendo, quando se levanta uma guerra pública, eles estão paramentados. Eles estão equipados com o seu emocional preparado para o combate. Eles entendem o que Deus está fazendo e eles avançam. Velocidade, constância, força, fogo e consagração. Aleluia. Disse, pois, o filisteu: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus e o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a sua carne às aves do céu e as bestas do campo. Irmãos, a batalha espiritual, o campo da batalha espiritual, ele acontece no campo das palavras. Repitam comigo aí. A batalha espiritual acontece no campo das palavras. A batalha espiritual se inicia no campo das palavras. A declaração é algo tão poderoso, a palavra tem tanto poder. Em Gênesis capítulo 1, nós sabemos que céus e terras foram criados pelo poder da palavra. A única coisa que não foi criada pela palavra fomos nós. Nós fomos criados pela mão de Deus, aleluia. E o que Deus já quer falar comigo e com você nesta manhã, nesta sexta-feira, maravilhosa e extraordinária? Ele quer dizer o seguinte: você tem que entender o princípio da palavra, da declaração da palavra, mas você também precisa entender que com você eu faço um toque. Com você eu tenho um relacionamento. Então, nós temos um próximo nível com Deus. Que próximo nível é esse? Nós entendemos o poder da palavra, mas nós entendemos o poder do relacionamento. O relacionamento com Deus nos leva para um próximo nível. O relacionamento de toque, o relacionamento de presença, o relacionamento de dia a dia. Deus ensinava isso para Adão quando ele descia toda a tarde, na viração da tarde, para falar com Adão. Eu acredito para falar com Eva também. Eu acredito que as instruções ele passava para Adão, como sumo sacerdote, Adão, né? E Adão passava essas instruções para Eva, não da maneira adequada, nem sempre, né? Mas passava. Isso é uma outra pregação. Irmãos, nós precisamos entender que relacionamento, para aqueles que entendem o poder da palavra, é algo extraordinário. Davi, ele tinha esse relacionamento com Deus. Davi entendia o campo da batalha espiritual a ponto do decreto, porque o que Golias lançou sobre Davi foi um decreto. E se Davi não entende no mundo espiritual, Davi ele ia aceitar esse decreto de morte. Olha o que Golias fala. Golias fala assim: eu sou um cão para você vir a mim com esse pedaço de pau e pedra. Ele amaldiçoa Davi. Ele diz: eu darei a sua carne às aves do céu e à besta do campo. Ele libera um decreto de morte sobre a vida de Davi, mas Davi está ligado, irmão. Davi não é qualquer garoto. Davi é até jovem, Davi chegou até agora, Davi é moço, mas Davi entende da palavra. Davi lê a Bíblia, Davi conhecia a Torá, Davi tinha relacionamento com Deus. Davi tocava sua harpa. Davi já estava produzindo alguns salmos ali naquele tempo. Irmãos, e olha o que Davi diz: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Irmãos, existe uma guerra que se levanta, que às vezes não tem nada a ver com você. E quando você vê, você está de frente no campo de batalha. Quando você vê, você olha e fala: cara, por algum motivo eu me sinto capacitado para viver essa realidade. O que esse cara está fazendo? Você se sente cheio.
Você se sente preparado e não é que você esteja preparado, entenda isso. Eu estou dizendo que você se sente, é algo no teu espírito. É um movimento que acontece no teu espírito que não dá para você assim dizer, você sabe, você não, eu não sei. Mas eu sinto o desejo de fazer, eu sinto o desejo de avançar nessa direção, eu sinto o desejo de romper nessa direção. Então, irmãos, ouça a voz do Espírito que clama dentro de você. Se tem uma batalha acontecendo, às vezes não é nem dentro da sua casa, é por um irmão, é por algum familiar, é uma pessoa da sua igreja, e você sente o desejo de buscar por esse irmão, de ajudar esse irmão, de entrar nessa luta com ele. Ei, o Espírito Santo de Deus tem se movido dentro de você e te impulsionado para essa batalha. Então, eu já te chamo, posicione-se. Posicione-se nessa batalha. Busque o Senhor, coloque em prática aquilo que você tem aprendido dia a dia com o Senhor, aquilo que você tem aprendido conosco aqui. O poder da palavra. Entra nesse lugar declarando. Eu já falei isso para vocês. Eu já ensinei isso para vocês aqui nas nossas aulas de 5:59. Nossas aulas onde nós adentramos no reino de Deus, nós invocamos o reino de Deus. O poder das palavras, irmãos. Eu chego no ambiente, Deus já me deu a visão, Deus já me liberou uma palavra. Eu para me mover em Deus, tudo que eu faço em Deus, eu peço. Às vezes Deus me dá uma visão, não é visão profética não, às vezes eu fico com desejo de fazer algo. Fico com desejo de me movimentar nas redes sociais. Eu começo a orar. Quando eu começo a orar, Deus confirma no meu coração. Eu sinto paz em fazer aquilo. Eu faço? Não. Como é que é, Everton? Se você sente paz no coração, você faz? Não. Porque o meu coração ele é enganoso. A minha paz ela não é suficiente. A Bíblia diz que a paz que excede o entendimento vem de Jesus, não vem de nós mesmos. Então, eu começo a orar, eu só estou orando, pedindo paz. Confirmou no meu coração, eu entro na consagração. Eu começo a me consagrar e falo, Senhor, eu preciso de uma palavra. Porque o poder da palavra é o que nos dá, irmãos, a palavra de Deus sobre a nossa vida é o que nos dá segurança para avançar. E eu começo a pedir, Senhor, me dá uma palavra. O Senhor usa um profeta. Normalmente é assim. Comigo é assim, eu funciono dessa maneira. Deus já falou comigo na palavra, Deus já me mostrou, eu peço, Pai, libera uma palavra no mundo espiritual através de um profeta. E assim, cara, todas as vezes assim que acontece. Deus usa um profeta e fala, assim diz o Senhor. E ele começa a declarar aquilo que já estava no meu coração. A partir dessa declaração, irmãos, eu começo a me mover. Eu não quero saber da circunstância, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu tenho pouca força, eu não tenho condições de fazer. Eu começo a me mover a partir daquela palavra. E o que eu vejo, irmãos? O céu começa a se abrir. A nova chave virou, ouço um barulho. Uma nova estação começa a chegar. E eu começo a ouvir o barulho. É só uma pequena nuvem que eu estou vendo com a mão de um homem, mas eu já li a Bíblia. Está escrito que a semente de mostarda começa pequenininha, mas ela cresce. Então eu avanço, porque vai crescer aquilo que Deus tem liberado sobre a minha vida. Vai acontecer o movimento espiritual que Deus tem liberado sobre a minha vida. E eu libero essa palavra sobre a sua vida. Esse movimento espiritual vai acontecer na sua vida. Ei, eu quero liberar uma palavra aqui para alguns que eu estou vendo aqui na live. Débora, Fernanda, Marlene, aleluia, Edna, Lu Costa, Anderson 028, Dona Neuma, Dona Valéria, aleluia. Vai colocando o nome aí daqueles que estão na live. Dona Leila, Flávia Cristina. Coloca o nome de Jesus aí para vocês que já estão na live. Eu quero falar o teu nome, eu quero declarar o seu nome. Fafi Pereira, eu quero declarar o seu nome. Fernanda Silva, eu já falei. Eu quero declarar o seu nome. Vai escrevendo aí quem está na live, em nome de Jesus. Porque eu quero declarar. Aleluia. Fabiana está aí, glória a Deus. Eu quero falar o seu nome, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Não é, aleluia, Luana, não é sobre dinheiro, não é sobre autoridade e poder. Você vai ser reconhecida por aquilo que o céu vai derramar na sua vida. Entenda o que eu estou falando e assuma esse lugar. Eu libero uma palavra sobre a sua vida. Você vai receber força e ousadia do Senhor.
Você vai se mover em ousadia, você não vai entender a sua vontade, o seu desejo de declarar guerra contra o seu gigante. Você vai declarar guerra contra o inimigo que tem te impelido, tem te colocado contra a parede. Michele, aleluia, você vai declarar guerra com a sua boca. Se você não tem ousadia para falar, Deus vai te dar ousadia a partir de hoje, no nome de Jesus. Receba a ousadia do Espírito Santo, receba a ousadia da parte de Deus. Você vai se levantar e vai falar: ei, essa dor que está no meu corpo, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu rejeito toda doença, eu rejeito toda dor no meu corpo. Eu rejeito essa dificuldade financeira, eu não aceito. Senhor, vem com a tua palavra sobre a minha vida, vem com o seu mover espiritual sobre a minha casa, me enche do teu espírito. Eu me posiciono à frente dessa guerra, ainda que com um cajado de pastor, ainda com alforje e umas pedras. Eu me posiciono em nome do Senhor dos Exércitos. Eu libero essa palavra sobre a sua vida e eu quero, se você puder, fala isso com a sua boca. Eu me posiciono, escreve. Se você puder falar com a boca, fala. Se não, escreve. Eu me posiciono em nome do Senhor dos Exércitos. A gente não está vindo aqui fazer no nosso nome. A gente não tem condições, irmãos, de fazer algo nesse ambiente espiritual pela nossa força. Não é a força do meu braço que está fazendo esse movimento. Ei, entendam isso. Aleluia. O Senhor tem chamado um povo para esse tempo. E esse povo, às vezes, é um pouco antiquado, inadequado, é um povo novo, eles são meio doidos. Mas eles foram chamados, irmãos. Aleluia. E Davi entende isso. Declara isso. Aleluia, declara. Declara essa realidade, declara essa realidade. Isso, aleluia, isso aí. Fabiana, muito bom, Dona Neuma, Fafi Pereira, declara essa realidade, Flaviana. Declara. Por que eu estou pedindo para você declarar? Porque Davi faz isso. Ninguém teve coragem de falar: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos contra você. Mas Davi fez isso. Versículo 46. Hoje mesmo. Irmãos, preste atenção no que eu vou te falar. Tem batalha na sua vida, tem luta, tem projeto na sua vida, que ele só não se findou ainda porque você não botou data. Meu Deus do céu. Pega isso aqui no teu espírito em nome de Jesus. Pega isso aqui no teu espírito no nome de Jesus. Anota isso, cara. Anota isso em algum lugar. Ouça o que eu estou falando. Em nome de Jesus. Tem luta na sua vida que não acabou. E tem projeto que não começou porque você não botou data para acabar. Você não botou data para começar. Bote data nas coisas que você faz com Deus. Eu já mostrei isso para você, vou mostrar de novo. Calma aí, deixa eu achar aqui. Toda hora tem uma aqui na minha Bíblia. Tem coisa que eu nem lembro, mas Deus fala comigo. Deixa eu achar um texto aqui. Vou comprovar, não que eu precise, porque né? Não precisa de nada. Mas eu vou te mostrar como eu funciono com Deus. Deus, ele fala comigo através da palavra. Deus usa um profeta, Deus usa uma palavra na igreja. E quando Deus fala comigo, olha o que eu faço, irmãos. Eu lembro aqui, tá em 1 Crônicas, tem uma forte que Deus falou comigo. Calma aí, deixa eu achar aqui. Segura aí. Aqui é ao vivo, irmãos. Não tem conversa, não. Aqui é ao vivo, a gente tem que achar ao vivo. Vamos lá. Glória a Deus. Cheguei. Aqui. Pronto. Deixa eu marcar isso aqui. Deixa eu marcar isso aqui. Vamos lá. Olha isso aqui. Deus falou comigo 18/8/2022. Está meio apagado, mas eu acho que você vai conseguir ver. Deixa eu olhar aqui na câmera, ver se está dando para você ver. Confere aí. Tá vendo aí? Não sei se você vai conseguir ver. Aqui em cima. Ó. Aqui em cima. Não vai ver direito. Aqui, ó. Em cima da etiquetinha aí. Muito importante. Tá vendo? Tá escrito muito importante. Deus falou comigo. Quando Deus fala comigo, eu boto data. Porque às vezes ele está falando algo comigo e eu preciso estar apercebido se é para o tempo determinado. Se é algo que não é para esse tempo ou se é algo que é para um tempo determinado. E aí o que acontece? Eu piso na promessa.
o Espírito Santo traz à minha memória aquilo que Deus falou comigo e confirma que aquilo que ele falou é para esse tempo. Caraca, Deus acabou de falar comigo. O que ele falou é para esse tempo, está acontecendo. Então o meu posicionamento muda. Se está acontecendo algo na minha vida, meu posicionamento ele muda. Eu não fico com o mesmo posicionamento. Você entende isso? Entendeu? Por quê, Everton? Porque eu acabei de entrar no campo de batalha. Se a palavra foi liberada da parte de Deus, e eu botei data, e hoje eu identifico que o que Deus falou está acontecendo, eu não posso ficar com o mesmo posicionamento que eu estava antes. Eu já entro em consagração, eu já entro em oração por aquele projeto, eu já coloco uma armadura, as armaduras espirituais de Efésios capítulo 6, né, que Paulo diz, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, as sandálias do evangelho da paz. Eu já coloco a armadura de Deus sobre a minha vida, irmãos. E eu vou para batalha. Eu vou para cima, porque eu já tenho a palavra. A palavra de Deus já está comigo. Então pega essa receita, pega esse código. Irmãos, entenda isso, meu Deus do céu. Tudo que você vai viver aqui na terra, a casa nova que você vai comprar, o carro novo que você vai ter, o relacionamento restaurado com o seu marido, o relacionamento restaurado com a sua família, o perdão que você vai liberar sobre a sua mãe, tudo isso Deus vai falar antes de acontecer. Se Deus falou e você percebe que é uma oportunidade de Deus, posicione-se. E Davi fez isso. Davi falou, Davi recebeu a palavra, vai ser rei. Ele não entendeu. Eu não acredito que Davi... Mas ele entendeu o seguinte, eu já recebi uma palavra de rei tem que ir pra guerra. Eu já tô aqui. Se é guerra, tamo junto. Eu tô aqui. Deixa eu beber uma água. Então, irmãos, Davi, ele se posiciona nessa guerra e Davi declara um tempo, hoje mesmo, não é amanhã. Davi saiu de casa para resolver. Então eu quero, mais uma vez, liberar uma palavra sobre a sua vida. Se você precisa liberar um perdão sobre a vida de alguém, se você precisa pedir perdão, se você precisa restaurar um relacionamento, pedir perdão ainda que você não tenha errado, a pessoa tem errado com você, tá tudo bem. Crente aqui é você. Se você precisa pedir perdão a alguém, faça isso hoje. Se você precisa pedir perdão a Deus por algo que você entende que tem feito na sua vida de forma inadequada, pelo ministério que você não assumiu, por um posicionamento que você não assumiu, faça isso hoje. Peça perdão hoje ao Senhor, em nome de Jesus. E Davi, ele diz, hoje mesmo, Davi, ele não espera. O Senhor te entregará na minha mão. Ele bota a data naquilo que Deus vai fazer. Deus é soberano, irmãos, e a fé de Davi é extraordinária. Hoje mesmo, eu declaro que o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da fera, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Esse versículo aqui tem pelo menos 4 chaves espirituais. Pelo menos, eu só passando o olho aqui. Hoje mesmo é uma chave espiritual. O Senhor te entregará na minha mão, segunda chave espiritual. Ferir-te-ei e tirarei sua cabeça, terceira chave espiritual. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, terceira chave espiritual. Ferir-te-ei, tirarei sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, é a terceira chave, esses 3 pontos é a terceira chave. E a última chave, toda a terra saberá que é Deus em Israel. Davi, ele começa levando a batalha. Ele primeiro declara um tempo determinado para essa batalha. Ele leva a batalha para o nível espiritual. O Senhor que vai fazer. Ele declara o que vai acontecer. Davi não tinha espada. Davi não tinha espada. Como é que ele arranca a cabeça de Golias, irmãos? Cara, olha isso. Ele entrou profetizando. Então, mais uma vez, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir, fazer com que vocês entendam o poder de um decreto, o poder de uma profecia sobre a sua vida. Comece a orar aquilo que Deus falou. Por isso que a gente ora a Bíblia. Eu já ensinei isso para vocês, na verdade eu ensinei isso para os teens. Segunda-feira, eu expliquei para eles que oração não é só você fechar o olho e orar. Você pode orar a Bíblia. Você pega um versículo, começa a ler. Isso já é uma oração. Pega o versículo, Salmo 91, abre na sua casa e começa a ler ele. Você está orando. Comece a declarar a palavra.
Tudo bem, você tem que orar coisas que estão no seu coração, você tem que orar pelo Espírito, tudo isso é oração. Mas eu estou te ensinando mais uma chave de oração. Ore a palavra. Em Salmos você vê Davi orando a palavra. Você vê Davi trazendo à memória do Senhor a palavra que Deus tinha dito, a palavra que Deus tinha liberado. E olha o que Davi faz. Ele começa dizendo: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi, ele profetiza, irmãos. Aleluia. Versículo 47. Ele profetiza sobre a terra e ele ainda ele faz o que Elias fez. Ele chama a congregação de Israel. Ele desperta o povo de Israel, porque Davi, ele é um restaurador espiritual. Davi, ele tem ali, ele não tem as três funções como Samuel, né? Samuel, ele foi juiz, profeta e sacerdote no período de Israel, então ele teve 3 ministérios. Davi, inicialmente, ele só tem um ministério, que é o ministério de governo. Ele é rei de Israel, sendo que você, ao longo da história de Davi, você vê que Davi, ele é um profeta e um sacerdote. Por quê? Porque ele, como rei, no período, ele sacrifica para Deus, ele tem essa autoridade. Deus, você vê ele sacrificando naquela situação da ira de Araúna, tá? Em outros momentos, você vê ele sacrificando para Deus. Você vê ele trazendo restauração espiritual para Deus quando ele traz a arca. Ele declara palavras, ele fala para o povo, então ele traz a restauração, a restauração espiritual para Israel. E ele é rei. Então Davi, ele também exerceu 3 ministérios, tá? Sendo que os 3 ministérios dele, ele não fluiu nos 3 como Samuel, porque Samuel o tempo todo fluiu nos 3 ministérios. Davi, ele, de tempos em tempos, ele acessava um desses 3 ministérios. Ele era um profeta, ele era um sacerdote, e em tempo integral ele era rei. Aleluia. E ele diz: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Aleluia. Eu já estou indo para o final, irmãos. Que palavra poderosa. Eu já estou indo para o final. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi. Presta atenção, mais uma vez. Lembra que eu falei que a nossa geração é a geração da velocidade? Lembra que eu falei que a nossa geração é a geração da constância? Lembra que eu falei que a nossa geração é a geração da força? Quem lembra disso? Amém? Você lembra disso? Que eu falei? Velocidade, força, velocidade, constância, força. Legal? Olha o que acontece. Golias, ele vem correndo na direção de Davi. Davi corre mais rápido. Ó. Levantando-se o filisteu indo encontrar-se com Davi. Então ele levanta e vem andando. Olha o que acontece. Apressou-se. Ele veio andando, Davi foi correndo na direção dele. Ah, irmãos, pega essa aqui, irmão. O inimigo se levantou contra Davi. Davi não se levantou olhando para o lado, não. Davi correu na direção dele. Davi acelerou. Davi falou: tu está se levantando, eu vou aumentar a oração. Eu vou aumentar o nível de consagração. Eu vou acelerar o que a gente está vivendo. Vou dar mole não. Vou dar mole não. Eu sei como é que funciona, porque o Senhor está me ensinando aqui na palavra. Eu vou acelerar. Aleluia. E Davi correu ao encontro, ao combate. Davi acelera e corre, irmãos. Velocidade. E encontra-se com o filisteu. Davi, versículo 49, meteu a mão no alforje. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou, feriu o filisteu na testa e a pedra lhe cravou na testa. Meu Deus! A pedra ficou cravada na testa. E a pedra que lhe cravou na testa, e caiu sobre o teu rosto, irmão. Eu não sei se vocês já ouviram sobre essa discussão. Ah, se é demônio cai para trás, se é demônio cai para frente. Lembra? Tinha uma época que a igreja ficava com essa discussão aí. Eu ouço muito em pregações sobre isso. Ah, demônio quando é demônio cai para frente. Quando é demônio cai para trás, cai para o lado é caiu não são. Irmãos, Golias, ele caiu para frente. E deixa eu te explicar quando uma pessoa cai para frente. Eu não sei se vocês veem luta de MMA. Pega isso aqui. Quando você cai para trás, você cai com impacto. Quando você cai para trás é por conta do impacto. Você toma uma pancada, você cai para trás por conta do impacto. Quando você cai para frente, já viu o cara quando toma um soco muito forte, ele desmonta em pé. Ele ao invés de cair para trás, ele desmonta meio que de frente.
Quem já viu isso em MMA? Foi o que aconteceu com Golias. O cérebro de Golias foi abalado. Golias perdeu a conexão neuronal. Estou explicando cientificamente o que aconteceu com Golias, tá? Pega isso aqui. Eu estou explicando cientificamente o que aconteceu com Golias. O cerebelo de Golias, que é um mini cérebro que nós temos aqui atrás, ele tomou-lhe uma pancada tão forte que ele desliga. E quando o seu cerebelo desliga, é o movimento que você vê o lutador fazendo, que ele cai assim em pé. O cara toma uma pancada que ele poderia cair para trás, mas ele cai em pé. Na hora ele desliga. O cérebro dele desconecta do corpo. Em segundos. Ele perde a noção de onde ele está, ele não tem nem força para cair para trás. Ele implode, ele cai em pé, ele cai de frente. Golias perdeu a conexão com a pancada da pedra. E ele caiu de frente diante de Davi. Assim diz a Bíblia, versículo 50. Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi matou Golias sem espada na mão. E ele vem explicando como ele fez isso, versículo 51. Pelo que correu Davi. Irmãos, presta atenção. Tu já feriu o teu problema? Já feriu o teu gigante? Tu vai ter que se aproximar dele um pouco mais. Tu vai ter que conhecer ele um pouco mais. Porque existe uma maneira de você arrancar a cabeça dele, mas para isso você tem que estar perto. Você tem que entender o que está acontecendo. Porque, pelo que Davi correu e pôs-se em pé sobre o filisteu, ele se posicionou em pé sobre o gigante, em pé sobre aquele problema. O problema já estava sendo vencido, já estava abalado. Você já olha a vitória. Sendo que agora não é hora de você comemorar a vitória, não. É hora de você se posicionar em pé sobre esse problema. E agora você vai dar a cartada final. Davi tomou a sua espada, tirou da bainha e o matou. Ele cortou a cabeça com ela. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Aleluia. Irmãos, é chegado o tempo. Aleluia. Vou voltar aqui, deixa essa música rolar. Deixa rolar. É chegado o tempo, irmãos. É chegado o tempo, irmãos. Posicionamento, velocidade, constância. É chegado o tempo. Irmãos, você ainda não venceu essa batalha. Essa batalha ainda está em voga. Não se vence gigantes somente com a pedrada. Precisa arrancar a cabeça dele. Então você vai resolver esse problema até o fim. Você vai colocar esse problema na mão de Deus até o fim. Você não vai esmorecer, você vai orar todo dia. Você precisa declarar vitória sobre a sua vida. Você precisa reconhecer o Deus em que você serve. Declara vitória sobre essa doença, em nome de Jesus. Declara vitória sobre as dores que afligem o seu corpo. Senhor, eu declaro, Senhor, que a tua mão será comigo, Senhor. Essa dor vai bater em retirada, esse problema na minha coluna, Pai. Essas dores na minha perna vão bater em retirada em nome de Jesus. Eu vou no médico, sim. Eu vou fazer os exames que precisam fazer. Eu vou fazer o tratamento que precisa fazer. Mas a tua mão é comigo, Pai. Chegará o tempo da vitória, Pai. Onde dor alguma nós vamos sentir. Nós vamos eliminar esse problema definitivamente, Pai. Com a consciência espiritual e a estratégia que o Senhor tem nos dado. Declara isso sobre a sua vida. Eu vou resolver esse problema familiar. Eu vou resolver esse problema na minha casa. Eu vou viver as promessas de Deus. Aleluia. Declara isso sobre a sua vida. Aleluia. E toma posse, irmãos. Toma posse do que Deus tem feito. Toma posse, ainda que você tenha pouca força. Um cajado, uma funda e uma pedra. Talvez seja só o que você tem. O que você tem são coisas naturais. Um cajado de madeira, uma funda de couro e uma pedra. Mas é o que você tem que Deus vai a essa peleja com você. Deus vai na frente com essa peleja, com aquilo que você tem na mão, irmãos. Aleluia. Assuma esse lugar, assuma esse papel, receba essa palavra em nome de Jesus. E creia, Deus é contigo. Um tempo novo chegou, uma nova chave virou. Eu já ouço um barulho, eu ouço esse barulho. É um barulho de vitória.
É um barulho de posicionamento. É um barulho daqueles que decidiram viver a palavra e a promessa de Deus nas suas vidas. Receba isso em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Receba essa palavra no seu espírito. Receba essa palavra na sua vida. Velocidade, constância, força, consagração. Essas serão as marcas dessa geração. Você será marcado, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, selado pelo Espírito Santo de Deus. Receba poder do Espírito Santo, aleluia. Receba da glória, do favor do Espírito Santo, aleluia. Receba do posicionamento, da intrepidez, da ousadia de Davi, do espírito de Elias, aleluia. Receba, Deus, no nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, pelo teu povo, pela tua casa, eu oro pela minha vida, minha família. Senhor, coloca suas armaduras espirituais em nós, que venhamos entender esse chamado, que venhamos entender essa missão a qual o Senhor nos confiou, que venhamos nos mover debaixo da sua palavra, não pela nossa vontade, por aquilo que dá na nossa telha, não, Senhor. Nós vamos nos mover por uma palavra. Libera essa palavra, dá acesso a nós, Senhor. Nos enche do teu espírito, nos leva para esse tempo, nos leva para esse novo tempo. Abençoa a nossa vida, eu já estou orando para encerrar. Abençoa a nossa vida, Pai. Nos posiciona, Pai. Que venhamos assumir o papel, Pai. Que venhamos assumir o papel ao qual o Senhor nos confiou, Pai. Ainda que somos jovens, ainda que somos moços e mancebos na Tua presença. Mas o Senhor nos chamou com essa ousadia, com essa força, com essa responsabilidade de assumir o papel de uma geração. Esse fogo não vai se apagar. Agora é com a gente. Bate no peito aí e fala, agora é comigo. Fala, agora é comigo. O Espírito do Senhor está sobre mim, agora é comigo. Que venha o seu reino, agora é comigo. Eu vou clamar, eu vou ajoelhar, eu não vou depender mais da irmãzinha de oração, eu não vou depender mais de uma oração, pedir oração. Toda semana eu estou lá pedindo oração para o meu pastor, não, eu vou ombrear junto com ele nessa guerra. Eu serei um dos homens de guerra que vai ombrear junto com ele, eu vou orar junto com ele, eu vou orar pela igreja de Jesus, eu vou jejuar junto com ele, eu vou me consagrar junto com ele, a gente vai avançar em prol do reino, na direção do projeto de Deus para essa terra, na direção do projeto. Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para fazer no Brasil, eu não sei o que o Senhor tem para fazer na humanidade, eu sei o que a tua palavra diz, como isso vai se dar, eu não sei, mas eu quero fazer parte desse projeto, declara isso em nome de Jesus, eu quero fazer parte do projeto do Senhor para a terra. Pai, prepara esse tempo, me levanta, me ajuda, me esforça, me dá força, me dá estratégia através da sua palavra. Aleluia, traz à minha memória aquilo que for da tua vontade e do seu querer. Eu quero viver o seu projeto para a terra, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, nesse tempo. Eu declaro isso em nome de Jesus, sobre a mim e sobre a tua vida. Amém, meus irmãos? Irmãos, em nome de Jesus, se for preciso, ouça essa live novamente. Envie essa live para o máximo de pessoas que você puder. Eu vou pedir a irmã Marlene, você é uma bênção. A irmã Marlene, quando ela comenta nas minhas lives, ela faz 7 comentários, é profética, ela já faz 7 comentários para lá. Amém, glória a Deus. Essa palavra foi uma benção. Débora, a mesma coisa. Irmã Valéria, a mesma coisa. Vocês são uma benção. Então eu quero pedir a vocês, sabe por que eu estou crescendo no Instagram? Vocês sabem por que eu consigo crescer no Instagram? Porque vocês estão fazendo isso. O algoritmo, ele entende que, de fato, essa palavra impactou. Essa live tem importância. Então ele começa a mandar para mais pessoas, porque você comenta várias vezes. Você quando curte, você quando coloca a Santana, acho que hoje não está aqui. A Santana, ela coloca a minha live nos stories dela. Sabe o que acontece? O Instagram entende que é importante aquela palavra, ele envia para mais pessoas. E é assim que nós vamos crescer. Lembra que eu falei da semente? Então, se você se sentir impactado por essa palavra, assim, não se importa, né, que você não me conheça, que eu sou um garoto novo, estou chegando agora, mas divulga isso. Eu faço isso, vocês veem. Às vezes eu coloco uma palavra do Thiago Brunet, eu ouço, hoje eu tenho ouvido poucas pessoas, mas eu boto uma palavra do Thiago Brunet, do Lamartine Pozella, da Tânia Tereza, eu divulgo aquilo que eles têm feito quando me impacta. Então se você... A Santana tá aí? Qual é a Santana? Paz do Senhor Jesus, não sabia que você estava aí não. Então aí, ó, Santana sempre me compartilha no stories. A Michele, quer ver? A Michele faz isso. A Michele sempre me compartilha no stories. Débora, toda live me compartilha no stories dela e no stories da empresa dela. Então eu quero pedir isso a vocês, irmãos, porque eu estou crescendo. A gente está crescendo junto no Instagram por conta disso. Eu não venho aqui, estou crescendo, não.
Eu estou crescendo porque a gente está umbriando junto. E o meu crescimento é o crescimento de vocês. Eu acredito que vocês estarão comigo num tempo muito próximo, em projetos que o Senhor tem nos dado, em lugares que o Senhor tem aberto portas para nós. E eu quero declarar isso, tá? Chegará um tempo que nós vamos estar presencialmente juntos. Você que é aqui do Rio de Janeiro, você vai estar em movimento presencialmente junto comigo, amém? Se você é do Rio de Janeiro, que tem gente aqui que não é do Rio de Janeiro, tá? Mas quem é do Rio de Janeiro vai estar comigo presencialmente. E eu vou declarar esse tempo, quando for o tempo determinado de Deus, eu vou anunciar isso a vocês. Tá bom, meus irmãos? Mais uma vez, eu quero agradecer por tudo que Deus tem feito. Eu quero agradecer a vocês pela presença de vocês aqui nessa live. Tá? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu estou mexendo aqui, eu não estou me ouvindo. Tá? Eu não estou me ouvindo. Celular aqui, enfim, eu não estou me ouvindo, mas eu acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Estou vendo o pessoal correspondendo aí, aprendendo muito aqui a expandir. Ah, tá, é por conta do coisa aqui que eu não estou me ouvindo. Glória a Deus, o Anderson. Que Jesus te abençoe sempre. Amém, Fabiana, você também. Peço oração para o Joãozinho. É o teu filho, né, Santana? É o teu filho, vamos orar sim. Vamos orar. Eu vou fazer o seguinte, Santana, não vou orar aqui não. Eu vou te mandar um áudio, igual eu fiz com a irmã Marlene, tá? Orando no particular, tá bom? Eu vou te mandar um áudio aí, tá? Orando pelo João, pela vida do João. Irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a vocês e declarar. Come pão, bebe água. Come pão, bebe a água do Espírito, porque longa é a sua caminhada. Fiquem todos com Deus. Divulga essa palavra, curte, comenta, compartilha. Vamos juntos nessa caminhada. Vamos juntos, o Senhor é contigo. Lembre-se, o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. Vamos avançar. Irmãos, até segunda que vem. Me acompanha nos stories aí, nos rios. Curte tudo, comenta. Sábado e domingo eu vou estar aí postando rios, stories. Mas semana que vem estaremos de volta. Segunda-feira, 5h59, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Fiquem todos com Deus. Vou levantar daqui para poder desligar a live, porque eu mudei um pouco a configuração, vou ter que levantar, enquanto a gente está estruturando ainda. Mas fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês e guarde. Em nome de Jesus. E até segunda-feira que vem, 5h59. Bora! Ouço o barulho. Aleluia!